Você quer melhorar no jogo de xadrez e não sabe por onde começar. Já baixou um monte de apostila, já viu um monte de vídeo e não consegue sair do lugar. Tá faltando método, tá faltando organização. E o grande mestre André Diamante vai te ensinar por um investimento muito pequeno. Aproveita essa oportunidade, mais detalhes aqui na descrição do vídeo. Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Hoje é dia de descanso no Campeonato Europeu por Equipes 2021, mas eu trouxe uma partida que aconteceu ontem entre a lenda do xadrez mundial, Alexei Shirov, um dos maiores jogadores da história, jogador aí espanhol, continua na ativa aos seus 49 anos de idade, e a gente tem aqui Viktor Erdős, campeão húngaro, um jogador muito forte, um grande mestre aí com mais de 2.600 de rating. Vamos dar uma olhada nessa partida que ela é muito legal. Shirov, a lenda, abre aqui com o peão do rei. Opa, cadê o tabuleiro? Eu vou ficar narrando aqui se vocês olhando pra mim. Não vai rolar, né? Não vai... Aí é treinamento, né? Treinamento de jogar xadrez às cegas e tudo mais. Vou trazer o tabuleiro aqui, acho que vai ficar melhor, ó. E4 foi jogado aqui pelo Shirov. Aqui nós temos aqui E5 pelo Viktor Erdős. Cavalinho F3, cavalo C6 e aqui o Shirov vai para a abertura Rui Lopes com bispo B5. A6 temos aqui bispo em A4, o cavalo foi para F6 e agora Roque, deixando aqui o peão central e melhorando aqui o desenvolvimento, né, em detrimento aqui de desenvolver rapidamente as peças. Bispo E7, o Viktor Erdős não está interessado em peão, torre E1, B5, ataca o bispo, bispo B3 e aqui D6 e agora C3, o Shirov prepara para jogar o peão aqui no centro e também dá espaço para o bispo. Aqui a partida seguiu com o Roque, H3 controlando a casa de G4, torre E8 e agora D4, o centro clássico aqui das brancas, o centro forte de peões. Bispo B7 foi jogado e cavalo G5, já atacando aqui em F7, aqui a torre foi para F8 e o cavalo volta para F3. E o Erdős fala, não, minha torre quer ficar em 8, insiste, e aqui depois de cavalo G5, os jogadores concordam no empate. Não, pessoal, eu não fiz isso com vocês, eu não trouxe essa partida pra vocês, não. Aqui não é cavalo G5 e empate, não, a partida segue agora, o Shirov joga aqui A3, aqui agora H6, foi jogado aqui pelo Erdős, controlando a entrada de peças em G5 e o bispo agora aqui em A2. Temos bispo em F8, D5 ganhando espaço. O cavalo atacado volta lá para B8 e agora C4. Temos aqui C6, o cavalo vai para C3, B por C4, D por C6 primeiro, bispo por C6, bispo por C4 e agora dama em C7. Esse bispo aqui que estava com o peão em D5 tapando ele, de repente ele tá bom de novo, né? Olha que interessante. E aqui o bispo tá solto, então é importante fazer alguma coisa. Será? Nada disso, o Shirov vai para uma sequência fantástica aqui nessa posição, ele vai para um lance muito criativo, um lance que exclama, o lance cavalo H4 aqui, olha que loucura, aqui agora de olho provavelmente na casa de F5, mas deixando um bispo solto aqui, né, isso aqui que é demais. Agora bispo D7 foi jogado atacando o bispo, você fala, beleza, agora eu salvo o bispo, né? Nada disso, Alexei Shirov segue atacando de uma maneira muito criativa agora, ele vai pro lance, realmente um lance bizarro de surpreendente aqui da posição, cavalo D5, a lenda Shirov aqui, a lenda Shirov, né, ele que já fez um dos lances mais bonitos da história, né, aquele bispo H3 e tudo mais, então assim, um jogador aí realmente muito criativo. Eu já fiz a análise da partida dele desse bispo H3 e tudo mais. Então, realmente um jogador aqui de classe, né? E aqui ele sacrifica aqui o bispo. Então, que loucura. O que será que ele tá enxergando aqui, né? Bom, aqui o Viktor Erdős paga pra ver. Dama por C4 foi jogada e agora cavalo por F6, cheque, G por F6 e dama em H5. Você fala, puxa, mas não é possível, o Shirov, tudo bem, ele tem 3 peças já atacando na ala do rei, mas é que ele tem muita facilidade de trazer as outras peças também pro ataque, né? Então a posição é perigosa e o Viktor Erdős não tem facilidade de se defender, alguns dos defensores não conseguem chegar a tempo. Então aqui, por exemplo, um possível lance seria jogar rei H7, mas o jogador tem que ser muito frio para jogar isso, ao lance da engine, o ser humano normalmente não faria isso, né? Aqui depois de bispo por H6, qual que seria a ideia, né? Aqui liberar a casa de C1 para trazer as torres para o ataque, sacrificar mais uma peça e tentar tirar a dama que está defendendo a casa de F7, seria um bom plano aqui na posição, né? Então, por exemplo, o bispo por H6 e torre de E em C1. E aqui não dá para a dama continuar protegendo mais, né? Se a dama quiser vir para E6, por exemplo, aqui está perdido depois de cavalo em F5 com ataque fortíssimo aqui em H6.
teria que jogar um dama por C4, mas nenhum ser humano gostaria de jogar assim de negras, né? Depois de dama por F7, cheque, o bispo G7 e torre C4, por exemplo, atacando a dama e também preparando já todo tipo de ataque na ala do rei, as brancas teriam um forte ataque. Portanto, aqui o Victor Erdos preferiu jogar aqui com F5 e não o rei aqui em H7. E agora bispo por H6, dama por H6. Rafa, será que valeu a pena esse sacrifício do Shirov? Porque ele sacrificou uma peça aí, tá com um peão a mais só. Será que tá valendo a pena? Mas peraí, ele também tem um forte ataque aqui, né? Aqui o Erdos segue com F4, tentando manter aí as peças, né, a torre longe do ataque, manteve o peão fechado aqui no centro, mas agora cavalo F5 aqui ameaçando checkmate. Temos agora bispo por F5 e E por F5. E o Shirov agora tá ameaçando aqui sequência de mate. O Victor Erdos tem que fazer alguma coisa, ele segue agora com F6, impedindo aqui o avanço do peão do Shirov. E agora dama G6, cheque, rei F8, para poder capturar o peão com cheque. Dama por F6, cheque. Dama voltou para F7 e agora tá caindo outro peão. Dama por D6. Que sequência monstruosa aqui do Shirov, né? Uma sequência realmente espetacular. E agora ele de fato conseguiu alguns peões pela peça sacrificada. São 3 peões já pela peça sacrificada. Você pode dizer, 2, né, Rafa? Porque aqui tá caindo em F5. Na verdade não, porque o rei tá em xeque, né? Então aqui a partida seguiu com dama em E7 e agora a torre de A em D1. O Shirov traz a torre aqui para proteger a dama. Temos trocas agora em D6 e torre em A7. O Erdos traz a torre aqui para varrer a segunda horizontal e tentar se defender. E aqui G4, galera. O Alexei Shirov agora tem 3 peões passados e conectados aqui na ala do rei. Que loucura, né? E o cavalo do Victor ainda não está muito bem desenvolvido. Aqui uma possibilidade seria capturar uma passant. Seria possível seguir dessa forma aí com torre D7. Ainda assim não fica muito claro aqui quem que tá melhor, né? Porque as brancas têm esses peões perigosíssimos e as pretas teriam uma peça a mais. Não ficaria muito claro numa continuação como essa quem é que está melhor, né? Por exemplo, rei E7, torre aqui em E6, rei F8 e um G4, por exemplo, a gente teria uma posição não muito clara, né? E com chances aí para os dois lados. A partida seguiu aqui com torre H7 atacando o peão de H3, rei G2 protegendo e aqui cavalo D7. Uma outra possibilidade também é que esse cavalo, a gente fica querendo ele tirar daí, né? É natural jogar um lance cavalo D7, né? Mas uma outra possibilidade muito interessante seria seguir com E4 aqui também e tentar um contra-jogo aqui com os peões na ala do rei, né? Talvez fosse um ataque aqui, um contra-jogo que pudesse desviar aqui o Shirov dos seus planos de ficar atacando com os peões passados. Mas cavalo D7 foi jogado e aqui o Shirov aproveita para jogar um B4 aqui, restringindo a movimentação do cavalo. Aqui nós temos torre C8, perdão, e torre de E em D1. Ataque total para cima do cavalo, torre C7 protegendo e aqui G5, o Shirov tem uma peça a menos, mas ele tem peões passados e conectados. E4 veio, talvez tarde demais, porque agora G6 atacando a torre G6 e H4. E olha a situação aqui do Victor Erdos, esses peões estão avançando e avançando com velocidade. A partida seguiu com cavalo E5, tentando aí algum contra-jogo, e agora não adiantaria jogar um lance como torre E7, por exemplo, para dar suporte aqui. Depois de F6, a torre não teria mais para onde ir, né? Não tem mais como ficar protegendo aqui o cavalo, né? Então aqui ainda talvez teria que sacrificar o cavalo e tudo mais, mas as brancas ficam melhores, né? Então por isso que aqui seguiu com cavalo E5 e agora H5 conectou aí, protegeu todos os peões, preparou para avançar algum deles. A partida seguiu com cavalo D3, cortando a conexão aqui das torres. E agora H6 aqui pelo Shirov. Esses peões estão avançando com muita velocidade. Torre de G em D7, propondo trocas. Trocaram as torres em D7 e agora H7. O rei tenta controlar agora a casa de promoção do peão, mas chegou a F6 cheque. E agora não adianta, o rei não pode capturar nenhum desses peões, senão o peão vai promover aqui para dama, né? Portanto, o rei H8 foi jogado e agora torre aqui em H1, dando suporte para o peão, ameaçando o G7. Um lance que vai ganhar torre e ainda vai promover na sequência. E não tem como evitar
Nessa partida, o Victor Erdos ainda tentou um F3, vai que cola aqui, sei lá se tem algum lance ruim, eu acho que não tem nenhum lance ruim aqui, qualquer lance aqui deve ser bom. Talvez ruim seja tapar a torre, né? Mas acho que qualquer lance que não seja na coluna H aqui é bom. Ele joga simplesmente com RG3 aqui o Shirov. E nessa posição, muito próximo de levar checkmate, Victor Erdos abandona aqui a partida. Uma vitória espetacular com 3 peões passados e conectados aqui do Shirov. Uma partida linda com sacrifício lá atrás, no começo da partida, aquele sacrifício do bispo, né? E quem diria que tanto tempo depois o Shirov ia continuar jogando de forma muito ativa, ia conseguir passar esses 3 peões aí e vencer a partida, né? E aqui abandonou porque não dá mais, pessoal. Tá vindo o G7, não tem o que fazer. G7 é o próximo lance, não tem como evitar. Ah, vou jogar E3 aqui, vai que ele deixa escapar aqui, eu promovo. Bom, aqui G7, torre pro G7, peão pro G7 e além de tudo, o peão tá promovendo pra dama. Aqui acabou, né? As pretas vão levar checkmate em poucos lances aí com torre e dama indo pra cima do rei. É questão de tempo aí pra esse rei levar checkmate, né? Uma bela partida do Shirov. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com e ver a precisão aqui desses jogadores, né? Então, a gente teve aqui uma precisão realmente digna de uma lenda do xadrez. 96,5% de precisão aqui pro Shirov, 85% de precisão pro Victor Erdos, né? Foi menos preciso, ainda assim uma precisão muito alta, mas a gente vê aqui no gráfico, né? Realmente o Shirov, mesmo com aquele sacrifício, ele não ficou pior na partida inteira. Tinha como o Victor tentar se segurar ali, talvez aquela ideia de avançar o peão para E4 antes, talvez uma coisa ou outra. Tinha, né? Mas ele acabou não encontrando os melhores lances e o Shirov, que nunca ficou pior nessa partida, acabou deixando aí o Victor Erdos numa corda bamba e venceu aí de forma espetacular com o avanço dos peões. É isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido aí a partida. A gente segue cobrindo mais partidas aí do Campeonato Europeu por equipes. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez.